3h47. A Procuradoria Regional do Trabalho tem recebido mais denúncias de assédios no ambiente corporativo. De 2022 para 2023, o aumento foi de 73%. Passou de 90 para 156 registros. São dados referentes às regionais de Campinas, Piracicaba e também Jundiaí. Também subiu os termos de ajustamento de conduta firmados entre as empresas e a Procuradoria, para evitar atos que levem ao crime ou a processos. Um desses acordos foi feito com a Guarda Municipal de Americana. A corporação teve 3 agentes denunciados por suspeita de perseguição, humilhação e práticas vexatórias. Não houve reconhecimento de culpa pela guarda, nem a condenação dos agentes, mas a corporação se comprometeu a criar uma comissão entre servidores para enfrentar a prática, assim como inibir também condutas abusivas dos superiores e tratar os seus servidores com respeito e dignidade. Também foram definidos prazos para a adoção das medidas de prevenção sob risco de multa. E é sobre esse cenário do aumento de denúncias de assédio, tanto sexual quanto moral, que a gente conversa hoje aqui no Estúdio CBN com a procuradora Fabíola Junge Zani. Seja bem-vinda, Fabíola. Fabíola, consegue nos ouvir? Agora sim a gente consegue te ouvir. Agora escuta? Isso sim, Boa Fabíola. tarde, Sandra. Boa tarde a todos do estúdio e boa tarde aos ouvintes da CBN. E a gente já te questiona para entender esse aumento de denúncias. É porque as pessoas estão mais encorajadas, bem informadas para levar isso adiante ou realmente tem acontecido mais casos? O Ministério Público do Trabalho acredita que são as duas situações acontecem, né? É feita uma campanha há muito tempo pelo Ministério Público de conscientização dos trabalhadores sobre a questão do assédio moral e do assédio sexual. Então, cada vez levando mais e mais conhecimento à classe de trabalhadores, eles se encorajam mais de trazer novas denúncias. Mas também vemos um aumento dessa situação nas empresas, né, uma mudança até do padrão do assédio moral comum, né, que a gente tinha antes, para um novo padrão de assédio moral, que é um organizacional, institucional. Explica melhor para a gente, então, essa diferença, né, até para a gente conseguir identificar o que é o assédio, como era praticado e quais são essas mudanças de comportamento. Então, para os trabalhadores, né, saberem o que é um assédio, é importante saber que o assédio é um ato de violência. É um ato de violência, no caso, contra o trabalhador, contra homens e mulheres, né? O assédio moral atinge a todos de forma indistinta, os números não diferenciam. O assédio moral contra homens e mulheres são atingidos de maneira muito semelhante, de 48% a 51%, mas o assédio sexual, ele atinge majoritariamente mulheres, né? São 79% do universo feminino no assédio sexual. Então, esse assédio, como eu identifico que eu estou sofrendo, trabalhador, um assédio moral? É um ato de violência que ele atinge o psicológico desse trabalhador, né? Atinge a vulnerabilidade dele com atos de constrangimento, vexatórios, humilhantes, apelidos, ameaça de dispensa, né? São esses atos, podem ser umas atitudes em palavras, em comportamentos, por escrito, né? O WhatsApp vem sendo usado muito para isso, né? Por cobrança de trabalhadores e metas, e também as redes sociais. O assédio moral, que é fácil de ser identificado, tanto pelos trabalhadores quanto pelo Ministério Público, é esse assédio mais normal, né, mais corriqueiro. Você ser xingado, ser humilhado, ser colocado em situações de cobrança excessiva, é algo individualizado, né, contra um trabalhador ou grupo de trabalhadores. O organizacional, que nós chamamos, que é um assédio moral mais difícil de detectar, inclusive do trabalhador entender que ele está sofrendo esse assédio, é quando esse assédio ele parte da organização da empresa, da estrutura de gestão dessa empresa, não apenas de empresa, mas também órgãos públicos, né? Nós temos assédio moral e sexual tanto no setor privado quanto no público. É possível exemplificar para a gente alguma situação? Isso.
essa gestão, ela cobra cobranças excessivas. É importante esclarecer que uma simples cobrança de meta, de prazo, não é um assédio moral, mas é uma cobrança excessiva, que leva à extenuação desse trabalhador, uma extenuação física e mental. São cobranças excessivas de metas praticamente inalcançáveis, né? Você coloca o trabalhador numa situação de competitividade, ele precisa produzir, né, cada vez mais em menor tempo, e é tão perverso essa nova dimensão, né, de assédio moral institucional, que ele coloca o trabalhador como fiscal do próprio trabalhador, do próprio colega. Acaba com o coleguismo e com a solidariedade nesse meio ambiente de trabalho. O meio ambiente de trabalho fica hostil, porque eu preciso bater uma meta, eu busco o máximo do meu esforço físico, mental e concentração para bater uma determinada meta extremamente difícil, e se o meu colega ao lado não está acompanhando o meu ritmo, eu começo a vigiar esse meu colega e a também fazer assédio nesse meu colega de trabalho ao lado, para que ele produza no mesmo ritmo que eu, só que as pessoas são diferentes. O isolamento também desse colega de trabalho pode ser considerado um assédio? Sim, o isolamento, não permitir que os outros trabalhadores conversem com ele, né, deixar ele sem atividade, transferir ele de posto de trabalho para um posto de trabalho considerado pior dentro da empresa, ou mesmo até deixar ele sem trabalho. Isso acontece muito nos casos em que as vítimas do assédio são trabalhadores, por exemplo, que sofreram acidentes de trabalho, estão retornando à empresa para trabalhar, ou sofrem de doença do trabalho, LER, DORT, né, ficaram afastadas um tempo do INSS, estão retornando ao trabalho na empresa, mas não conseguem acompanhar aquele ritmo intenso de trabalho, de produção. Então, eles são alvo de assédio tanto da gestão, do gestor, do superior hierárquico dele, quanto dos próprios colegas, porque essa gestão, esse assédio, coloca como metas, né? Eu premio os trabalhadores, eu dou prêmios. Qual é o problema de dar prêmio numa empresa, né? Essa é a alegação que a gente recebe. Os trabalhadores gostam de receber prêmios. O problema é quando o prêmio causa essa competição exacerbada, essa competição desumana dentro da empresa. Ô Fabíola, eu queria até entender um pouco mais das justificativas, né, diante de alguns desses casos, né? Tem alguma brecha aí que possa confundir a prática do assédio no ambiente de trabalho? Brincadeiras, então, por exemplo? Exato, para a gente entender o que é os elementos que caracterizam um ato de assédio, eu preciso ter uma conduta repetida ao longo do tempo, ela não é uma brincadeira isolada, ela não é uma paquera no caso do assédio sexual, né? É preciso no caso de assédio sexual. Eu peço desculpa pela minha voz, porque eu estou com uma faringite, tá? Então... Tá compreensível, a gente vai conversando, Fabíola. No caso do assédio sexual, precisa ter o não, né, do trabalhador. Então, quando tem uma paquera, parte da reciprocidade. Então, isso não é assédio sexual. Mas o assédio moral são 3 elementos, Sandra, que caracterizam o assédio moral. É a repetição dessa conduta, né, ao longo do tempo, ela é sistemática, de humilhação, de brincadeiras que atingem também, o outro elemento é o constrangimento desse trabalhador. Ele se sente mal, ele se sente constrangido, humilhado, e isso atinge no terceiro elemento psicológico. Ele começa a ficar com estresse, com ansiedade, com crises de choro, ele acredita que ele é insuficiente para o trabalho, que ele é incapaz. Né? Isso então, pode ser coletivo também? Não Sim, individual, pode ser coletivo. É exatamente nessa situação nova que a gente vive, desse assédio moral organizacional, ele pega toda a coletividade de trabalhadores, toda uma equipe, todo um turno de trabalho, por exemplo, numa fábrica, que submete, que precisa produzir naquele ritmo que é inviável de produzir, que é extremamente acelerado, que extenua inicialmente o trabalhador fisicamente e depois psicologicamente, com cobranças, com hora extra, que ultrapassam a folga de final de semana, as férias, né? Não tem limite. Sim. Inclusive,
dificulta até o trabalhador ir ao banheiro. O tempo de ir ao banheiro é controlado, muitas vezes. Como é que fica a questão do assédio, pensando também numa nova modalidade de trabalho, que é o trabalho remoto, né, do home office? Ele pode acontecer também, à distância? Sim. Sim, pode acontecer à distância. Justamente, é uma pergunta importante, porque muitas vezes a gente entende que acontece só num espaço físico restrito. Não, pode acontecer nesse espaço físico do trabalho, pode acontecer numa videoconferência, numa reunião telepresencial, pelo WhatsApp, a cobrança, né? Vem pelo WhatsApp, as metas, né? Você decorar quais são as metas e ter que saber quais são as metas e bater as metas. Pelas redes sociais também vem assédio moral e sexual, tá? Por e-mail. E aí, diante de situações como essa, né, a pessoa ela já se sente incomodada de alguma forma, né? Como que ela deve agir? Ela deve conversar direto com o assediador ou com a empresa, ou ela já deve buscar outros órgãos de apoio? Bom, é toda uma mudança de postura que o Ministério Público do Trabalho busca. O trabalhador ele precisa, primeiramente, procurar os órgãos da empresa, né? As grandes empresas elas têm ouvidorias, elas têm canais para atender isso, e o Ministério Público do Trabalho busca que as empresas que não têm criem esses canais de atendimento e acolhimento desses trabalhadores, para que depois escutem esses trabalhadores e investiguem essa situação, apurem isso, quem é o assediador, como acontece esse assédio, e faça também a punição do assediador e também a prevenção do assédio dentro da empresa. E aí, né? Então, existem o trabalhador ele mecanismos para precisa isso. se socorrer desses instrumentos de canais, mas se isso não for o suficiente, buscar denúncias no Sereste, que é um centro de referência do trabalhador, no sindicato, no Ministério Público do Trabalho, nós recebemos denúncias, inclusive anônimas. E existe um receio, muitas vezes, né, de chegar a esse extremo da denúncia também, até pelo medo de uma ação judicial ou de como vai ficar a relação, né, dentro do ambiente de trabalho. Sim, é interessante isso porque a maioria, quase 50% da população trabalhista, dos trabalhadores, já sofreram algum tipo de assédio moral ou sexual. O número aponta de 47% da população trabalhista já sofreu assédio moral. Muita coisa. Mas as denúncias não chegam, né? 87,5% das denúncias não são trazidas aos órgãos, não são trazidas para as empresas, para ninguém. Ninguém fica sabendo, toma conhecimento, justamente pelo medo. E o medo de perder o emprego é o principal medo, e o medo de perseguição, de sofrer retaliação, de não conseguir promoção. E a vergonha também entra com 11%. O trabalhador se sente envergonhado de ter sofrido e se sente também culpado por ter sofrido esse assédio moral e sexual. Então, tudo isso é um conjunto de fatores que faz com que o trabalhador tenha medo e não busque os seus direitos. Aliado também à questão da falta de conhecimento. O trabalhador não sabe quais são os direitos dele e que ele pode ajuizar uma ação trabalhista, através do sindicato ou através de contratar um advogado particular, porque a empresa é responsável por tudo que acontece dentro do ambiente de trabalho, incluindo hora de almoço, antes da jornada, depois da jornada. Fabiola Jungisani, que é procuradora, coordenadora da área de combate à discriminação